Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Sedraque, Mesaque e Abidênego. Não eram políticos. Meus irmãos, algumas pessoas, para justificarem o engajamento do crente na política, para justificarem a sua candidatura, diz assim: Sedraque, Mesaque e Abidênego eram homens políticos. Por que não posso me candidatar? É preciso entendermos Daniel capítulo 3. Meus irmãos, nós constatamos no capítulo 3 de Daniel que Sedraque, Mesaque e Abidênego eram fiscais da província da Babilônia. Eles, Sedraque, Mesaque e Abidênego, eles cuidavam das negociações comerciais da província da Babilônia. Eles eram responsáveis pelas transações comerciais da província. Na verdade, Sedraque, Mesaque e Abidênego eram empregados do rei Nabucodonosor e não autoridade política. No capítulo 3 de Daniel, versículo de número 12, a Bíblia é enfática e diz: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios, as transações comerciais da província da Babilônia. Sedraque, Mesaque e Abidênego. Se nós formos ler Daniel capítulo 3, do verso 13 até o 21, nós vamos constatar que o rei Nabucodonosor tratou Sedraque, Mesaque e Abidênego como súditos e não como autoridade política. Portanto, em nenhuma hipótese na Bíblia nós podemos defender essa tese de que Sedraque, Mesaque e Abidênego eram homens políticos. É preciso entender que isso contradiz o que diz a Bíblia. Meus irmãos, muitas pessoas pensam que é necessário se engajar na política para termos um mundo melhor, um país melhor. Isso é engano. Todo esforço para tornar o mundo condenado e prestes a ser destruído em um lugar melhor, em um lugar bom para se viver, nada mais é do que querer perfumar uma pocilga. Todos os esforços para melhorar este mundo condenado e prestes a ser destruído é querer cultivar, plantar e cultivar flores no deserto. Em 1 Timóteo 4:1, nós aprendemos que a era na qual estamos vivendo é uma era seduzida pelo diabo e seus demônios sedutores, e que as coisas irão de mal a pior. Em 2 Timóteo capítulo 3 ao 9, nós aprendemos que o mundo se degenera continuamente e tornar-se-á insuportável moralmente. Em 1 Tessalonicenses 5:3, nós lemos que repentina destruição há de vir a este mundo. Portanto, não devemos esquecer que os sistemas dos governos passados e presentes, quer monarquia, quer república, quer democracia, quer ditadura, quer socialismo, quer comunismo, prometem e prometeram muita coisa boa, pacífica, promete pacificação, promete uma vida pacífica, uma vida melhor, mas nunca conseguiram e não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o ódio está profundamente arraigado no coração de cada pessoa. É por isso que a tarefa da igreja não é influenciar o sistema político, mas sim proclamar a inerrante palavra de Deus aos corações perdidos. O crente que deseja exercer poder político
ele está agindo de maneira diferente de Jesus. Que bem, escute. A Bíblia diz que Jesus é o herdeiro deste mundo e nós somos co-herdeiros com ele. Então, aqui cabe a pergunta: poderíamos nós, co-herdeiros de Cristo, desejar um lugar ou uma posição aqui neste mundo, nesta terra, antes mesmo do próprio herdeiro? Claro que não. Óbvio que não. Outras pessoas, para defender o engajamento do crente na política, dizem assim: é melhor termos um governante crente do que ter um governante ímpio. Esse pensamento é contraproducente, porque ele entra em choque com a soberania de Deus. Deus é Senhor e soberano em tudo. Tudo que acontece, acontece por permissão de Deus. Deus não está alheio à história. Em Romanos 13:1, a Bíblia diz: não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram constituídas por Deus. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o governo civil está sujeito à lei de Deus. O Senhor é quem ordena a autoridade civil. Jesus foi contundente para com Pilatos. Ele disse para Pilatos: nenhum poder tu terias contra mim se de cima te não fosse dado. Portanto, até a autoridade do ímpio vem de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Seja ela um homem crente, seja ela um homem ímpio. E Deus, na sua soberania, usa até o ímpio para fazer uma administração justa. Deus está acima de tudo e pode fazer cumprir a sua vontade, tanto por meio de homens ímpios, como por meio de homens crentes. A vontade de Deus, precisamos entender que a vontade de Deus é o que tem precedência sobre tudo e sobre todos. Escute bem, a vontade de Deus, a soberania de Deus é inviolável. Ele, Deus, realizará a sua vontade e nenhum governo pode contradizê-la. Daniel 2, versículo 21, a Bíblia diz que é Deus que remove reis e estabelece reis. Em Daniel 4:7 diz a Bíblia: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. Então o Senhor coloca à frente dos governos quem Ele quer. Apesar dos homens maus abusarem do seu poder político por ter uma intenção perversa, Deus o usa para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, a ação do crente não é se inserir na política, mas é se inserir de joelho em terra, orando, intercedendo pelos governantes e proclamando a inerrante palavra de Deus a este mundo. Meus irmãos, a nossa missão como igreja, escute bem, a nossa missão como igreja não reside na mudança do país através de uma reforma política, não. A missão da igreja reside na mudança de coração através da proclamação da palavra. E quando você acha que a influência de Cristo pode se aliar com a política, você está corrompendo a missão da igreja. Nunca, jamais devemos crer que pelo engajamento na política poderemos produzir justiça, prosperidade e paz. Não. Escute que o pastor puritano Martin Lloyd Jones disse, abre aspas: pregar o evangelho
tem contribuído para mais soluções de problemas sociopolíticos do que todos os substitutos humanos. E ele prossegue: a democracia é a última e mais elevada ideia humana de governo, mas devido à natureza pecaminosa e decaída do homem, só terá que levar à anarquia e ao caos moral. Disse Martin Lloyd Jones, pastor teólogo puritano. Então, se você defende a soberania de Deus com unhas e dentes e a favor do engajamento da política, você está contraditório. Portanto, que Deus lhe abençoe nesta hora a você e a sua família. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.